macumbeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês me ajudar a chegar a 1000 inscritos, falta bem pouco, né? Conseguimos sair do 500, passamos para 600, falta pouco pra gente chegar a 1000 inscritos. O objetivo desse canal é falar sobre a minha religião, que é a religião de Umbanda, ensinar banhos, simpatias, firmezas, trabalhos, oferenda, coisas que possam te ajudar a se ajudar espiritualmente, né? Esse trabalho, ele não traz para mim uma autopromoção. Eu tenho vários empreendimentos, mas dificilmente eu divulgo aqui no canal, porque o interesse que eu tenho nesse canal é totalmente diferente, né? O interesse que eu tenho aqui é divulgar para vocês. Deixa eu tentar desligar aqui esse flash, porque tá ofuscando demais, né? Então deixa eu arrumar aqui. Então o interesse desse canal mesmo é pra gente falar um pouco sobre religião. Algumas pessoas estão chegando agora na religião, não conhecem, não sabem como funciona, então é bom quem possa instruir. Quando eu comecei na religião, eu não tive ninguém para me instruir, eu aprendi sozinha, né? Eu pesquisei, eu estudei, eu li. Quando eu entrei para a religião, eu já sabia muita coisa. 90% do que eu sei hoje, eu já sabia antes de entrar na religião, tá? Os outros 10% eu aprendi realmente na prática. Como vocês sabem, eu já citei em vídeos anteriores, eu não fiz parte de várias casas, de vários terreiros, por isso que eu conheço um único fundamento. Mas não significa que o meu fundamento está certo, está errado, e sim é algo que eu adotei para minha vida porque é o que eu sigo e o que dá certo para mim. Então, se você tem um fundamento diferente, você tem um ensinamento diferente, não significa que você está errada, e sim que você aprendeu com sua ancestralidade, você aprendeu com os seus mais velhos, assim. E assim eles aprenderam com os antepassados dele, com a ancestralidade deles, com os pais santos deles. E os pais santos deles aprendeu assim, então é uma coisa que vem de ancestralidade lá atrás. E a forma que eu aprendi foi a forma que minha ex-mãe de santo passou para mim e a forma que eu sigo, porque na minha visão é coerente, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre orixás. Eu vou começar uma série sobre orixás. Obviamente, eu não poderia começar uma série sobre orixás sem falar do primeiro, que é Olodumaré, que nosso pai Olorum, né? Que na Umbanda é conhecido como Olorum, outros chamam de Olodumaré. A gente não pode passar pelos orixás sem falar dele, mas é uma coisa muito rápida porque não tem muito o que falar, né? Olorum, ou Olodumaré, ele é o criador de tudo, do universo, ele é o Deus Supremo que está acima de tudo, de todos os guias, entidades, seres de luz, anjos, acima de tudo está ele. Foi ele que criou o mundo, foi ele que criou tudo, né? Então, quando as pessoas dizem que na Umbanda não se cultua, a Umbanda não acredita em Deus. A Umbanda é mentira. Nós acreditamos sim em Deus, porém de uma forma diferente. Em algumas outras religiões, eu não vou citar, porque meu papo aqui é de Umbanda, meu assunto é de Umbanda. Em outras religiões, Deus ele é visto de uma forma muito vingativa, né? Se você for parar pra pensar, até um pouco mimado, ou você faz do jeito que eu quero, ou eu te mato, você vai morrer, você vai pro inferno. Então eles têm a visão de Deus dessa forma. Nós temos a visão de Deus de uma forma diferente. Temos o nosso livre-arbítrio, fazemos da nossa vida aquilo que a gente acha coerente, porém, aquilo que a gente faz de ruim, de mal ao nosso próximo, vai voltar pra gente. Não é Deus nos castigando, e sim as nossas atitudes voltando pra gente em algum momento. Não temos Deus como carrasco, como um ser que ou me adore ou morra. Não é assim que nós na Umbanda vemos Deus, entendeu? Então ele é o primeiro, ele está acima de tudo, tá? O primeiro orixá que a gente vai citar abaixo, obviamente, de Zambi,
Deus, ele é chamado na Umbanda de Zambi, de Olodumare, Olorum. Então, se você ouvir esses 3 nomes, saiba que um umbandista está falando de Deus, Criador do universo, Deus supremo de todas as coisas. Pra gente, na nossa visão e na nossa opinião, tá bom? Outras religiões são outras religiões. O primeiro orixá que a gente vai citar aqui abaixo de Zambi é Oxalá, né? Oxalá, ele é filho de Zambi, né? Também é nosso pai e também o nosso irmão. Quem é esse orixá, né? Vocês vão perceber que às vezes eu vou olhar para cá, para o computador, porque eu separei alguns tópicos interessantes pra gente abordar sobre Oxalá, né? Então vamos lá, Oxalá, ele é considerado e cultuado como o maior e mais respeitado de todos os orixás do panteão africano. Ele simboliza a paz e é o pai maior das nações das religiões de tradição africana. Na Umbanda, Oxalá, ele é o orixá acima de todos e abaixo de Zambi, que é Olorum, Olodumare, como você quiser chamar. Ele é o nosso... que Zambi, na verdade, é o nosso Deus criador e Oxalá é filho de Zambi. Se a gente for olhar pelo sincretismo religioso com outras religiões, Oxalá ele é sincretizado com Jesus Cristo. Por exemplo, no cristianismo tem Deus, tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Na Umbanda temos o Criador, que é Deus Zambi, e o Filho de Zambi também, que é Oxalá. Então, se a gente for unir as histórias, seria como se fosse, tá, gente? Oxalá é Oxalá, Jesus Cristo é Jesus Cristo. São 2 divindades diferentes, distintas, não são a mesma coisa. As pessoas confundem sincretismo religioso, que é tópico para outro vídeo, sincretismo religioso com... Não, Jesus é Oxalá, Oxalá é Jesus. Não são. Eles são apenas uma comparação entre um outro para que você tenha uma referência, né? Oxalá também pode ser chamado de Tupã, tá? Ele é sincretizado com nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E também nosso Senhor do Bom Fim, o grande pai da Umbanda. Ele é Senhor da compaixão, do perdão, da paciência e da fé. Então, quando a gente fala em compaixão, perdão, paciência, fé, a gente pede a Pai Oxalá, porque ele é o Senhor de tudo isso. A saudação, tá? A saudação a Oxalá, isso vai depender de terreiro para terreiro, fundamento para fundamento. Alguns dizem Oxalaie, meu pai, ou Exebabá, né? Que significa o Senhor realiza. Obrigado, pai. Saudação também Epababá, tá? O sincretismo dele é com Jesus Cristo. Então, só para resumir um pouquinho o que é sincretismo, para que você possa entender. Às vezes você tá chegando nesse vídeo agora, tá cru, não sabe de nada. O que é sincretismo? Lá atrás, no início, quando os africanos eles foram trazidos aqui para o Brasil, eles tinham a religião deles, que eram os orixás. E quando eles chegaram aqui, eles se depararam com os brancos, né, que escravizaram eles e falaram para eles: aqui vocês são proibidos de cultuarem esses demônios que vocês cultuavam lá na terra de vocês. E aí, o que os africanos fizeram? Eles pegaram os santos da Igreja Católica, né? Pegaram uma imagem, por exemplo. Vamos dar aqui um exemplo para que você possa entender. Imagem de Jesus Cristo. Tinha lá a imagem de Jesus. Jesus lá com seus braços abertos sobre a cruz. Eles pegaram aquela imagem de gesso, fizeram um buraquinho embaixo da imagem, pegaram o fundamento de Oxalá. Oxalá com Jesus Cristo. Eles viram que as histórias eram muito parecidas, semelhantes, e eles fizeram assim: vou pegar os fundamentos do meu orixá, vou colocar na imagem desse santo e vou cultuar, vou usar essa imagem como referência, mas ali está os fundamentos dos meus santos, ou seja, está o fundamento de Oxalá. E aí os brancos viam aquilo e pensavam: nossa, ele está cultuando Jesus Cristo, e não os demônios, segundo eles, que eles cultuavam lá na África.
E aí surgiu o sincretismo religioso, tá? Então, Jesus Cristo, ele é sincretizado, aliás, Oxalá é sincretizado com Jesus Cristo. Eles têm histórias semelhantes, ambos são filhos do Deus Criador em religiões diferentes. Festa para nosso Pai Oxalá é domingo de Páscoa. Dia de culto é a sexta-feira e no domingo. Nós cultuamos Oxalá na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que a gente usa branco. Sexta-feira é o dia separado ali para Oxalá, que é filho de Olorum, né? Nosso Pai Oxalá. É na sexta-feira e também no domingo. Isso vai também mudar, vai depender de terreiro para terreiro, fundamento para fundamento. As cores de Oxalá, isso vai depender também, tá? Eu não sei no candomblé, tá? Eu não sei no candomblé porque eu sou umbandista. Mas na Umbanda, as cores de nosso Pai Oxalá é a cor branca. Acredito eu que no candomblé tem uma variação de cores. Eu acho que é branco com... acho que vai depender, né, é branco com prata, branco com... eu já vi branco com dourado, enfim. Eu não sei dizer porque que nós estamos falando de Umbanda. Bebida, nosso Pai Oxalá. Aqui eu vi num tópico, né, que é bebida água mineral. Mas eu, particularmente, ofereço água de coco, tá? Então, dentro do meu fundamento, água mineral e água de coco. Comida, canjica, caçá, uva branca, uva verde, né? Maçã verde. Deixa eu ver. Me lembra alguma outra fruta? Uva verde, maçã verde, pera verde. São essas que eu me recordo agora. Tá, mas as frutas são para todos os orixás, é porque em específico eu ofereço essas frutas. Coco verde também, tá? Elemento, ele é o elemento ar, tá? Que o elemento ar, ele é o sopro da vida, né? Então, ele é o elemento ar. As ervas, tem algumas ervas aqui também, mas elas pegam outros orixás também. E as ervas também depende, eu vi que varia bastante de fundamento para fundamento. Eu acredito que dentro do meu fundamento, algumas como eucalipto, limoeiro, arruda, funjo, barba de milho, angélica, boldo. Boldo é conhecido como tapete de Oxalá, entendeu? Animais, caracol e pomba branca. Esses são os animais que são ligados ao orixá Oxalá. Local de oferta. Local de oferta são montanhas, né? Montanhas também é o local onde a gente oferta nosso Pai Oxalá. É um campo de força desse orixá, que são as montanhas, lugares altos, né? E templos, tá? Também. Domínios, ele é o senhor da criação, ele é rei grande orixá, senhor de tudo que existe, né, da espiritualidade. O domínio dele é a criação. Vamos falar um pouco aqui sobre algumas características dos filhos de Oxalá. Gente, não é sentença, tá? A característica dos filhos de Oxalá, alguns carregam alguma semelhança, outros não. Eu, por exemplo, sou filha de Oxalá, né? Algumas das características que existem aqui lembram um pouco as minhas características, outras não tem nada a ver. Por quê? Porque nós temos a nossa característica própria. Só que o orixá, ele aflora em nós algumas características que são muito semelhantes à característica dele. Então, filhos de Oxalá têm algumas características semelhantes, mas isso não é sentença, né? Existem ali algumas coisas que batem, outras não batem, de filho para filho. Então, vamos lá. Os filhos de Oxalá, eles marcam naturalmente a sua presença por onde eles passam. Geralmente, eles chamam bastante atenção. Isso acontece porque eles têm uma aura de autoridade, de poder do orixá maior da Umbanda e do Candomblé. A gente vai ver mais profundamente as características mais importantes aí dos filhos de Oxalá, tá?
Então, eles geralmente são calmos, né? Eles têm uma tranquilidade, jeito calmo de falar, é uma marca registrada dos filhos de Oxalá. Eu, por exemplo, sou filha de Oxalá, porém o meu primeiro santo é Inhansã. Então eu falo alto, eu sou explosiva, eu falo gritando. Às vezes eu tô conversando, as pessoas pensam que eu tô brigando, mas é uma característica minha, né? Que eu carrego mais do meu orixá de frente. Eu tenho algumas características que eu carrego de Oxalá, mas são bem básicas, bem poucas. Queria ter mais. O jeito calmo de falar é uma marca registrada dos filhos de Oxalá. O seu temperamento pacífico traz paz a todos ao seu redor. Geralmente eles são realmente bem pacíficos, eles querem a paz, eles querem unir os povos e fazer que todo mundo fique em paz, e pare a guerra, e pare a briga, né? É muito difícil de tirar um filho de Oxalá, tem Oxalá de frente, né? Vamos dizer assim. É muito difícil você tirar um filho de Oxalá do sério. É a coisa mais difícil que tem. Justamente porque eles carregarem esse jeito deles, assim, bem mais tranquilos. Mas isso não quer dizer que eles são lentos, que eles são preguiçosos. Os filhos de Oxalá podem ser bem ativos, bem extrovertidos, falantes. São características, como eu disse, que muda, né, de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem sua personalidade própria. Essa passividade faz com que os filhos de Oxalá perdoem muito fácil, né? É uma característica dos filhos de Oxalá. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que perdoa fácil. É uma característica que Oxalá talvez precise trabalhar em mim. Porque o Oxalá, todos os orixás, eles trabalham os nossos defeitos. Você acha que uma filha de Inhansã é barraqueira porque Inhansã é barraqueira? Não, ela é barraqueira e Inhansã aceitou pegar a coroa dela justamente por ela ser barraqueira, porque Inhansã vai mostrar para ela como que ela vai trabalhar esse temperamento barraqueiro dela. Não significa que ela eu sou filha de Inhansã, por isso que eu sou barraqueira, não. Inhansã escolheu a tua coroa porque você é barraqueira e você precisa mudar esse seu jeito. É isso, tá? Não significa que é por conta do orixá, a culpa não é dele, a culpa é tua. Ele te escolheu porque você tem esse defeito e precisa tratar esse defeito, tá? Eles perdoam, como eu disse, facilmente, eles sabem ver os sentimentos negativos, só atrasam a vida dos outros, né? A maioria dos filhos de Oxalá são assim. Filhos de Oxalá são vaidosos, os filhos de Oxalá, eles são muito vaidosos, eles estão sempre preocupados em ostentar, em ter uma boa aparência, em serem agradáveis. Talvez eu carregue um pouco disso, né? Porque eu quero ser agradável, o fato de eu ser desagradável com alguém me traz um certo tipo de estranheza. Eu quero ser o mais agradável possível. E isso é ruim, porque a gente não pode agradar a todos, entendeu? Então, às vezes, eu quero agradar demais e, ao mesmo tempo, voltando pelo lado da minha mãe, eu não quero agradar ninguém, eu não tô nem aí. Se você gostar de mim, gostou. Se você não gostar, é um problema seu. Eu tenho essa polaridade, assim, muito acentuada. Então, eu sou 880. Às vezes, eu tô muito pacífica, às vezes, eu tô um amorzinho, uma santa. E tem dia que eu tô totalmente, né? Tem essa polaridade aí, e é por isso que a gente carrega o nosso santo de frente, que é o nosso pai ou a nossa mãe, e o nosso santo de juntó, que é o casal, né? Geralmente, não, já vi filhos de duas orixás femininas, duas orixás masculinos. Geralmente, eles têm essa contrapartida, né? O feminino e o masculino, mas não é regra. E um completa o outro. Se um é calmo, o outro vai ser muito agitado. Então é para balancear. Os orixás na sua coroa funcionam como isso, para balancear o seu lado positivo e negativo e fazer o máximo possível que você entre em um acordo aí consigo mesmo. Na maioria das vezes, eles andam com postura reta, que apresenta sua natural elegância. Filho de Oxalá são pessoas elegantes, são pessoas que têm bom gosto, né? Às vezes têm gostos caros, então às vezes eu posso até me incluir em situações como essa. Às vezes eu gosto de coisa cara mesmo, às vezes eu gosto de ostentar uma boa comida, às vezes eu gosto de ostentar uma boa viagem. Não me faz uma pessoa ruim, mas é um desejo que eu quero. Quem não quer ter uma boa vida, né?
Apreciam especialmente um bom vinho. Isso é uma curiosidade. Eu adoro vinho, né? Mas uma curiosidade é que filhos de Oxalá, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, filho de Oxalá no candomblé tem quizila com vinho, com bebida alcoólica. Não sei se é a realidade, não sei porque eu não sou do candomblé, mas eu acredito que eu já tenha visto isso em algum lugar, né? Na Umbanda, os filhos de Oxalá, eles têm essa coisa de uma bebida cara, uma coisa assim, né? Principalmente em relação ao vinho, né? Porque quando a gente lembra de Jesus Cristo, a gente lembra do pão, a gente lembra do vinho. O vinho é o sangue de Cristo e o pão o corpo de Cristo, então tem esse sincretismo aí, né? Mas já no candomblé existe uma quizila, se eu não me engano, de Oxalá com bebida alcoólica. As filhas de Oxalá, elas são boas mães e boas esposas, embora às vezes elas se mostrem um pouco dominadoras e ciumentas. Aí eu já me encaixo, né? Não como ciumenta, mas talvez como dominadora. Não sou uma pessoa ciumenta, depende da situação mas eu sou uma pessoa que talvez tenha um pouco desse negócio de dominância. Eu quero dominar situações, eu quero estar sempre no controle. Quando a situação foge do meu controle, eu fico muito frustrada. Então, aí, talvez eu tenha essa característica aí de uma filha de Oxalá. Também gostam de se apresentar-se bem, embora discretamente. Não sou vaidosa, sinceramente, eu não sou uma pessoa vaidosa. São delicados, justos, os filhos de Oxalá não suportam injustiça. Aí tá o X da questão. Eu sou uma pessoa... Gente, eu tô passando características minhas, tá? Algumas que estão aqui eu carrego comigo. Eu sou uma pessoa que odeia injustiça. Injustiça me tira do sério, me ira, assim, profundamente. Presenciar uma situação de injustiça com alguém ou sofrer uma injustiça, né? Quando eu sei que eu mereço aquela situação, até engulo. Mas quando eu não mereço e eu tô vendo que aquela situação é injusta, eu viro uma fera, digamos assim. Então talvez eu carregue esse ponto aí de uma filha de Oxalá. Nesse aspecto se assemelham aos filhos de Xangô, né? Porque os filhos de Xangô, eles prezam pela justiça. Mas eis uma curiosidade minha, não significa que todos são assim. Eu já tive muitos problemas com filhos de Xangô. Eu conheci filhos de Xangô extremamente injustos, né? Sendo filhos do Orixá da Justiça. É uma curiosidade, né? Não significa que filhos de Xangô são injustos. Os que eu conheci eram pessoas extremamente injustas, sendo filhos do Orixá da Justiça. Tem essa contrapartida aí também, né? De talvez Xangô pegar a cabeça de gente injusta para mostrar para ela o que é justiça e fazer com que ela ande na justiça, talvez? Não sabemos, né? Prezam pela justiça, pelo que é correto. Gostam de trabalhos limpos e bem feitos. Eu sou uma pessoa que quando eu pego alguma coisa para fazer, eu quero que aquilo saia extremamente perfeito. Isso é ruim, porque eu me cobro muito, né? Levam a sério a sua função. Verdade. Para ver uma pessoa recebendo o que ele é de direito, luta como se o problema fosse seu. Eu compro briga, eu compro as dores de outras pessoas. É uma característica minha também que eu preciso mudar, sabe? Por exemplo, se eu tô na rua e eu vejo uma pessoa sendo humilhada, eu quero entrar no meio daquela briga e não é bacana. Ou depende da situação também, né? Entendem a vida como uma missão a ser cumprida. Exatamente. Os filhos de Oxalá são sempre vistos atuando em ONGs e projetos assistenciais. Filhos de Oxalá são pessoas extremamente caridosas, né? São pessoas que querem ajudar outras pessoas. Então é muito normal você, no meio de uma ONG, de projetos de assistência, de caridade, você encontrar um filho de Oxalá ali, infiltrado ali no meio, porque eles são muito caridosos. São sempre líderes da família. Os melhores chefes de família costumam ser filhos de Oxalá. Sua forma equilibrada, correta e justa de reger a família os torna bons líderes, né? Os filhos de Oxalá, eles carregam a liderança na veia.
todo lugar que eu passei, eu sempre liderei situações, por exemplo, trabalhava numa empresa, né? E existia um momento ali que os empregados daquela empresa precisavam lutar pelos seus direitos, eu era sempre a primeira a levantar essa bandeira, né? Talvez por ter essa veia líder, né? Por carregar essa veia líder aí de ser filha de Oxalá. Eles sabem equilibrar o lado racional e emocional muito bem. Eu, na maioria das vezes, consigo. Tem vezes que eu me desequilibro, tá? Eu tenho meu lado desequilibrado também. Tem vezes que eu não consigo equilibrar o racional e o emocional. Mas, na maioria das vezes, eu consigo ponderar. Geralmente, filhos de Oxalá, eles falam muito bem e eles gostam muito de aconselhar. Também carrega essa característica. Mas possuem alguns pontos negativos nesses quesitos. Filho de Oxalá não tem paciência, são metódicos, são meticulosos, por isso agradá-los é algo bem complicado. Exatamente. Podem se tornar mais excelentes mães e muito amorosas, dedicam-se com carinho e ternura às crianças, com quem se relacionam muito naturalmente e gostam da companhia delas. Já ouvi dizer que filho de Oxalá não tem paciência com criança. Aqui a gente vê uma contrapartida, então isso eu acho que depende muito. Eu não tenho paciência com criança, vou ser muito sincera. Não tenho paciência com criança, então talvez, né? Olha só, aqueles que têm a versão mais velha de Oxalá, que é o velho Oxalufã, no candomblé temos Oxalá, né? Temos o Oxalufã, que é o velho, e tem o Oxaguiã, que é uma versão de Oxalá mais novo. O Oxalufã podem se tornar um pouco impacientes com a criança. Então pode ser que no candomblé eu seja filha de Oxalufã, porque eu não tenho paciência com criança. Reclamam muito, eu tenho fama de ser muito reclamona. Eu tenho fama de ser assim. Eis aqui um defeito complicado para quem convive com um filho de Oxalá. Eles têm tendência à reclamação. Eu reclamo demais mesmo, gente. Como se acham os donos da verdade, que estão sempre na razão, acabam sendo egocêntricos e achando que todo mundo faz as coisas erradas, ou pelo menos pior do que eles, de verdade. Eu escuto muito isso. Você é a dona da verdade, só você sabe fazer certo, só você isso, só você aquilo. Então é uma característica minha, obviamente, que precisa ser mudada. Não é nenhum orgulho carregar essas características, né, gente? Precisa tornar seres humanos melhores. Estamos aqui para isso, para evolução. Dificilmente se contentam com aquilo que tem na vida. Talvez. E por isso acabam por reclamar. Muitas vezes de barriga cheia. Verdade, às vezes eu acabo reclamando e depois cai a ficha que eu tô reclamando de barriga cheia, que não precisava reclamar daquilo. Isso também leva a que eles entrem em choque com outras pessoas. Acabam sendo pessoas bem odiadas por conta disso. Não tenha um filho de Oxalá como inimigo. Eles são impiedosos e implacáveis na vingança. Eu tenho uma veia clara muito forte. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu fico irada com alguém, com alguma situação, a minha cabeça se torna a coisa mais suja possível, né? É uma característica minha muito ruim, porque eu fico maquinando ali coisas diabólicas na minha mente, né? Não é porque eu sou filha de Oxalá, eu tenho essa característica e por isso que ele é presente na minha vida para mudar isso em mim. Quero deixar bem claro, tá? Então eu me vejo nisso aqui, porque realmente eu sou impiedosa, implacável no sentido de vingança contra as pessoas que fazem algum tipo de mal contra mim. Eu sou assim. Amadurecem pouco a pouco uma vingança e quando se menos espera a casa cai. Sou aquele tipo de pessoa que vou remoendo. Por isso que eu não consigo perdoar. Eu não sou uma pessoa que perdoa fácil as situações. Às vezes eu fico remoendo muito tempo aquilo e no melhor momento eu jogo na cara da pessoa. Sabe? Aquela situação de, tá vendo? Tô dando troco. É mais ou menos isso. A velhice tende a tornar o filho de Oxalufã irritados e rabugentos. Fico imaginando quando eu ficar velha. Vai ser difícil de lidar. Se nova já não é fácil, né? Imagine quando ficar velha. Para aqueles que têm a versão mais jovem, que no caso é Oxaguiã, a idade ela pode trazer
Então, para quem tem a versão mais jovem, que no caso é o Xaguiã, a idade ela pode trazer mais concentração e geralmente os filhos desse orixá alcançam estabilidade financeira quando os mais velhos. São sonhadores, filhos de Oxalá se apegam muito às pessoas e têm o sonho de se tornar o mundo um lugar muito melhor para se viver. Eu acredito que isso deveria ser o sonho de todo mundo, né? Tornar o mundo um pouco melhor para que a gente consiga conviver em paz, né? Pelo menos é isso que eu acho que as pessoas deveriam sonhar. Não é uma característica só de filho de Oxalá, não. Deveria ser de todos. Com seu jeito calmo, escrupuloso e honesto, tentam pregar aos outros o que é certo e como isso pode contribuir para um mundo melhor. Eu tô sempre dizendo para as pessoas: haja pelo certo, faça a coisa certa, seja uma pessoa honesta, ajude o próximo. É uma característica minha. Quem me conhece, principalmente meus consulentes, que provavelmente algum deles vai assistir esse vídeo aí, sabe que eu dou sempre esse tipo de conselho. Eu sou uma pessoa assim em falar pra pessoa: olha, haja pelo certo, ande pelo caminho certo, sabe? Viva da maneira correta. Eu sou assim, então eu carrego isso também comigo. São queridos por todos, são pessoas benquistas por todos. Depende, né, da situação. Raramente um filho de Oxalá possui um seu inimigo. A gente tem uns inimigos sim, não vou mentir não. Seu estado de pureza e seu coração aberto os torna amigável. Eu sou até a página 2, né? Eles são tão amorosos que muitas vezes têm dificuldade de criticar algo que não lhe agrada em quem eles amam. Depende também da situação. São diplomáticos e estão bem com todo mundo. Não é com todo mundo. Eu não sou o tipo de pessoa que me dou bem com todo mundo. Gente, eu tenho uma característica que provavelmente seja uma junção aí de Oxalá com Inhaçã. Sou bicho do mato, não gosto de interagir com as pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que eu não faço amizade. Eu até faço amizade fácil com as pessoas, mas eu não consigo levar muito tempo essa amizade adiante porque eu não consigo ficar bajulando ninguém. Não sou de bajular, não sou de ficar, aquela coisa assim, sabe? Mozinho, não sou assim. Eu sou uma pessoa um pouco mais fria, digamos assim. E isso talvez seja uma característica um pouco ruim aí. Todas as casas de axé atraem os filhos de Oxalá. Eles são bem-vindos para cargos de santo. Apesar de se relacionarem com facilidade com os filhos de outros orixás, é sabido que todos aqueles que frequentam os terreiros de Umbanda e Candomblé, que os filhos de Oxalá têm sempre uma certa prevenção em relação às pessoas. E quem não conhece muito bem, filho de Oxalá tem a tendência de ser um pé atrás com as pessoas. Eles demoram para estabelecer uma confiança em alguém, mas quando se torna amigo, é um amigo e companheiro, né? Isso é realidade. São muito teimosos, têm uma tendência à teimosia, batem o pé quando acreditam em algo. Eu sou assim, eu bato o pé até mostrar que eu tenho razão naquela situação. Isso é muito ruim. Muitas vezes quebram a cara por causa desse gênio, mas continuam teimando. Mas essa teimosia jamais resulta em violência, pois os filhos de Oxalá odeiam a violência. Eu odeio briga, eu odeio, assim, eu sou a pessoa da confusão, mas eu não gosto da violência. A violência talvez me tire um pouco do meu chão, né? Mas eu sou briguenta, sim, eu só não gosto de violência. Violência é uma coisa que me traz pavor. Se você quer ver um filho de Oxalá fazendo algo, é só dizer: eu duvido que você vai conseguir fazer. Isso é verdade. Se você falar para um filho de Oxalá: eu duvido que você vai conseguir fazer, ele vai, ele faz e ele mostra para você, te ensina e ainda te passa o diploma de como fazer. Filho de Oxalá geralmente é assim mesmo. Eles querem mostrar que ele consegue fazer e eles conseguem de verdade. Quando dizem que querem fazer uma coisa, tem mesmo de fazer. Não adianta ninguém dizer para não fazer. Não adianta ninguém mostrar as consequências. Eles colocam logo a cabeça a funcionar com toda a sua inteligência
e fazem o que tem que fazer. Filho de Oxalá geralmente são bem inteligentes, né? Às vezes eu sou, às vezes não, às vezes eu sou meio burrinha, mas filho de Oxalá em si são bem inteligentes, são pessoas que pensam muito bem. Essa teimosia pode ser, por às vezes, má para os desafios da vida, mas eles acabam sempre por recuperar. Não deixam nada por dizer, até mesmo as pessoas calmas gostam de ficar bem esclarecidas, de esclarecer os outros relativamente ao que pensam. Uma coisa que os poderosos filhos de Oxalá gostam de fazer é dizer tudo aquilo que tem a dizer, sem qualquer tipo de problema ou entrave. Filho de Oxalá geralmente joga realmente para fora de uma única vez. Na maioria das vezes guardam para si, mas quando solta, descarrega tudo de uma vez e não tem medo. Se virem algo que consideram errado, não ficam calados e não guardam para eles. Às vezes eu posso até não falar, mas a minha cara denuncia que aquilo não tá bacana. Simplesmente dizem que está errado e o que precisa ser resolvido. A saúde é frágil, costumam guardar para si muitas emoções. Eu já falei, né? Eu guardo muitas coisas para mim, mas quando exploda de uma vez só. Não as extravasa, isso acaba somatizando problemas, né? Eu tenho um problema na esquerda e um problema na direita, né? Como eu não extravaso nenhum nem outro, fica guardado. Quando explode os dois de uma única vez. Esses problemas são expressados pelo corpo de forma de gastrite nervosa, úlceras, problemas de saúde mental como ansiedade e depressão. Sou uma pessoa extremamente ansiosa, já tive problema com depressão, já tive úlcera, já tive problemas estomacais, então talvez tenha aí uma ligação. Também possuem tendência a problemas circulatórios nos rins e problemas de visão. É preciso encontrar maneiras de relaxar e extravasar a energia excessiva. Filhos de Oxalá na profissão. Os filhos de Oxalá, eles são pessoas sábias, desde muito jovem, capazes de resolver problemas complicados com calma e parcimônia. Seu jeito diplomático e justo também favorece a sua inteligência. E ela é compensada na sua vida profissional. Costumam ser bem-sucedidos em trabalhos que visam o bem de muitas pessoas. Não costumam trabalhar em algo apenas pelo dinheiro. Verdade, filho de Oxalá tem que trabalhar com coisas que te fazem bem, que te tragam um bom retorno financeiro. Geralmente, quando eles trabalham só pelo financeiro, eles ficam frustrados. Já passei por isso. Trabalhava com algo justamente só pelo financeiro, não gostava do que eu fazia e ficava frustrada. Hoje, eu trabalho com o que eu amo fazer e ganho dinheiro por isso. Bacana, né? Costumam ser bem-sucedidos em trabalho e visam o bem de muitas pessoas. Costumam trabalhar em algo apenas por dinheiro. Não costumam, né? Gostam de se sentir úteis, de ajudar alguma causa com o seu trabalho. Podem ser grandes educadores, diplomata, político, artista, possuem grandes talentos artísticos. Eu tô descobrindo os meus agora. Até um tempo atrás eu ficava me perguntando, tipo, eu não achava que eu tinha nenhum tipo de dom. E hoje em dia eu já descobri meu dom. Com calma saberá como vencer na vida sem maiores problemas e chegar muito além do que imaginou. Com fé em Deus, né? Também são destacados pelo enorme senso de responsabilidade e liderança. Negativamente, são volúveis, fúteis e de sensibilidade exagerada. Não conseguem apenas ganhar dinheiro. Quando isso acontece, em idade madura, costumam largar tudo por uma causa social. Filhos de Oxalá no amor. No amor, os filhos de Oxalá são tímidos e sofrem por isso. Já fui muito tímida. Eu tive, digamos que até os meus 20 anos, eu tive muitos problemas com questão de timidez, né? Eu fui uma pessoa muito tímida, hoje eu já sou muito mais, né? Porque hoje eu tô com um astral muito melhor. Então, como eu era meio baixo astral, então eu era muito tímida, tive muitos problemas com isso. Até encontrar alguém que esteja disposto a mergulhar nos mistérios do seu coração. Sofre com a solidão, não gosto de... Eu sou uma pessoa que eu quero ficar sozinha, mas eu não gosto de ficar só. É um 880, filho de Oxalá talvez tenha isso, né, essa característica. Não namoram muito. Não é por causa da sua aparência de guerreira, é por causa da sua forte personalidade, por causa da sua falta de sorte nas relações. Vamos lá.
Ainda cedo acabam encontrando seu amor verdadeiro e costumam viver com ele até o fim da sua vida. Olha lá. Oh, ganhou na loteria, hein? Ai, ai. Como amantes, são ardentes e sabem usar os seus poderes de sedução. Seu romantismo para manter acesa a chama da paixão. Quando existem discussões, sabem conversar e dialogar. Não é eu. Para fazer as pazes. Jamais usam palavras ásperas ou vulgares com seus parceiros. Mesmo que estejam nervosos. Talvez eu não seja tão filha de Oxalá assim, não é mesmo? São muito sinceros, honestos com seus parceiros. E quando têm filhos, costumam se tornar pessoas ainda melhores. Gente, são essas as informações características sobre o orixá. Sobre o filho desses orixás. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha aí. Dá um joinha. Se você não gostou, paciência, vida que segue. Você não tem obrigação de gostar de nada. Gente, eu peço ajuda novamente pra vocês. Curta, se inscreva no meu canal. Gente, comentar os vídeos é muito importante porque comentários dá engajamento. Comentário dá mais engajamento do que inscritos e visualizações. Então, se eu tenho 500 visualizações e nenhum comentário, eu não tenho engajamento. Se eu tenho 3 comentários e, 10 visualizações e 3 comentários, já aumenta o meu engajamento, porque mais comentários do que... não significa que tem mais comentário que visualização, mas é quase um número proporcional, então o YouTube acaba indicando meu vídeo para outras pessoas, porque quem está comentando significa que o meu vídeo gerou algum tipo de assunto e ele começa a recomendar para outras pessoas. Então, se você puder comentar o que você achou, você é filho de Oxalá? Quais as características que foram ditas aqui, que parece com você ou que não parece, o que você acha sobre isso, tá bom? Voltamos no próximo vídeo com o próximo orixá. Vou tentar fazer na sequência, né, pela ordem hierárquica. Às vezes eu posso até conseguir, porque às vezes a minha hierarquia é diferente da tua, então às vezes pode ser que bate, às vezes não. Mas o topo, que é o início de tudo, é o Oxalá, e a gente já começou. Provavelmente... outra coisa que eu esqueci de citar, Oxalá é pai de todas as cabeças, tá? Todos nós somos filhos de Oxalá. Então, Oxalá, por exemplo, os únicos banhos que você pode tomar de cabeça são os banhos de Oxalá, né? Em contrapartida, temos o masculino, que é Oxalá, e o feminino, que é Iemanjá. Todos nós somos filhos de Iemanjá. Todos nós podemos tomar banho de Iemanjá da cabeça aos pés. Então, o segundo vídeo que eu vou fazer vai ser de Iemanjá para seguir nessa linha. Oxalá masculino, pai de todas as cabeças, e Iemanjá feminino, mãe de todas as cabeças. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. O vídeo foi longo, mas muito necessário para quem está iniciando agora. Se você gostou, deixa o joinha aí, curta, se inscreva, comenta, compartilhe com seus amigos. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.